cantou. Parece que não se esquecem de nós, mas vamos mudar, não vamos nos entregar. Esse não é o fim. Pai. Sorria, afasta a dor do coração, ajudando a quem precisa de uma força maior, capaz de transformar aflições em fortaleza de fé. Mesmo com medo, acredita em ti mesmo e descobrirás que és capaz do mundo de crescer com o rumo, de iluminar a própria paz, a paz. Não há lugar pra tristeza em quem sabe amar. É uma luz que te faz sonhar, é uma alegria que te faz chorar. Deixa a luz te invadir, faz como fosse abrir pro amor. O amor é pra se cantar bem melhor em família. O amor é pra se cantar com Jesus em família. E sereno bandejo amanhã, estandarte do movimento, uma grande escrita segue uma família. Desperta e vai, com certeza nossas vozes vencerão em coro todo o mar. Um sentimento me ronda, não sei dizer, tudo é novo pra mim. Meu coração se renova, sinto a esperança invadir o meu ser. É na força do bem que eu me apego e caminho no poder que mantém meu coração protegido. E não há nada, nada temer, Pois com a força do bem minha dor sereno. e está sempre a mudar, mesmo que sem perceber, redescobrindo seu interior. E está sempre a mudar, mesmo que sem perceber, quem acredita no amor, dando um novo rumo para o seu viver. Dando um novo rumo para o seu viver. Dando um novo rumo para o seu Quantos exemplos, quantas lições ao longo do tempo
simples ato de amar. Tantos carinhos e tantos acenos estão ao alcance das mãos. Um jeito de olhar, um abraço de irmão. E quando um sorriso transforma o dia daquele que vive tão só. Gestos pequenos, você percebeu, são grandes mensagens de Deus. Gestos pequenos, você já notou, são grandes sementes de amor. Quantos exemplos, quantas lições ao longo do tempo. Quantos de nós perderam o medo de se entregar ao simples ato de amar? Viram no outro um espelho de si, mesmo com pouco e nada a esperar. Encontraram no amor uma chance real de viver a felicidade. Tantas histórias cantadas ao vento nos trazem momentos de paz. Um simples calar para ouvir e escutar. Tanto conforto também recebemos de quem nos estende a mão. Gestos pequenos, você percebeu, são grandes mensagens de Deus. Gestos pequenos, você já notou, são grandes sementes de amor. De amor, de amor. Quantos exemplos, quantas lições ao longo do tempo. Quantos de nós perderam o medo de se entregar ao simples ato de amar?
2000 anos atrás ainda não sabemos onde ir e o que fazer de ti, mestre. Nos ensina a viver, em ti encontrar a paz, eterna paz. Olá, queridos amigos. É com muita felicidade que o setor do atendimento fraterno informa que a nossa casa inicia neste mês de outubro o atendimento fraterno virtual. Faremos atendimento pelo WhatsApp e pelo Google Meet. Você precisa conversar? Ou você precisa de orientação sobre a doutrina espírita? Envie uma mensagem para o número do WhatsApp 21 95 904 9094 e nós agendaremos o seu atendimento fraterno. Ou ainda, envie uma mensagem para o e-mail 100.atendimentofraterno@gmail.com. Você não está sozinho. Boa tarde, pessoas amigas, sejam muito bem-vindos a mais uma tarde de reunião pública aqui pelo nosso canal do YouTube da nossa Casa de Miguel.
Hoje nós vamos ter mais 2 companheiras trabalhadoras da nossa casa que vão trazer 2 estudos que sempre nos ajudam a refletir nos ensinamentos deixados pelo nosso Mestre Jesus. Nós teremos hoje, no Livro dos Espíritos, a nossa companheira Fátima Bahia, que vai trazer do Livro dos Espíritos, falando sobre o princípio vital, lá no capítulo 4, a questão é 71, vai de 71 a 75, falando sobre a inteligência e o instinto. E também teremos no Evangelho a nossa companheira Marcília, que além de nos trazer a página inicial dessa tarde, vai estar falando no Evangelho, no capítulo 28, ainda na coletânea de preces espíritas, item 38, a hora de dormir. A gente percebe que são 2 temas que são bem interessantes para estarmos ouvindo, refletindo sobre todos esses ensinamentos. Queria dizer a vocês que após o término da nossa reunião, não vão embora não, fiquem conosco para que vocês possam estar juntinhos, principalmente as crianças, desse trabalho do GEAL, que as nossas evangelizadoras estarão apresentando. É muito bom, que olha, não é só para criança não, é uma forma lúdica para nós adultos também compreendermos esses ensinamentos maravilhosos deixados pelo nosso mestre. Outra coisa que eu queria dizer a vocês é que, além das nossas reuniões públicas de quinta-feira, temos também, aqui acontece às 2h30, nós temos também, já deixado pelas nossas recepcionistas, os outros dias de reuniões, que temos sempre às quintas-feiras, 2h30, sexta-feira às 20 horas e aos domingos, 9 horas da manhã. Fluidoterapia acontecendo sempre na terça-feira às 19h30 e quarta-feira às 9 horas da manhã. E prece da saudade sempre às quintas-feiras, 19h30. Uma outra coisa que queria dizer a vocês. Nós temos também, abaixo do nosso vídeo, bem aqui nessa direção, um sinalzinho que é assim, ó. Esse sinalzinho é a descrição do vídeo. Quando você toca nele, ele vai abrir os links apresentando o nosso jornalzinho ceareiro. Vai ter também os avisos, caso você perca alguma coisa, tem os avisos dos acontecimentos da nossa casa, que a nossa casa oferece, e também estaremos falando sobre atendimento fraterno, que a nossa casa também está agendando. Então, fica aí, aqui, na descrição do vídeo. Aperta ali, você vai conhecer melhor. Que Jesus nos acompanhe e esteja envolvendo a nós nessa tarde maravilhosa. Beijo para todos. Do livro Caminho, Verdade e Vida, psicografia de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Lição 57. Dinheiro. Porque o amor do dinheiro é a raiz de toda espécie de males. E nessa cobiça, alguns se desviaram da fé e se transpassaram a si mesmos com muitas dores. Está na primeira epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 6, versículo 10. Paulo não nos diz que o dinheiro em si mesmo seja flagelo para a humanidade. Várias vezes vemos o mestre em contato com o assunto, contribuindo para que a nossa compreensão se dilate.
Recebendo certos alvitres do povo que lhe apresenta determinada moeda da época, com a efígie do imperador romano, recomenda que o homem dê a César o que é de César, exemplificando o respeito às convenções construtivas. Numa de suas mais lindas parábolas, emprega o símbolo de uma dracma perdida. Nos movimentos do templo, aprecia o óbolo pequenino da viúva. O dinheiro não significa um mal. Todavia, o apóstolo dos gentios nos esclarece que o amor do dinheiro é a raiz de toda espécie de males. O homem não pode ser condenado pelas suas expressões financeiras, mas sim pelo mau uso de semelhantes recursos materiais, porquanto é pela obsessão da posse que o orgulho e a ociosidade, dois fantasmas do infortúnio humano, se instalam nas almas, compelindo-as a desvios da luz eterna. O dinheiro que te vem às mãos pelos caminhos retos, que só a tua consciência pode analisar a claridade divina, é um amigo que te busca a orientação sadia e o conselho humanitário. Responderás a Deus pelas diretrizes que lhe deres, e ai de ti se materializares essa força benéfica no sombrio edifício da iniquidade. Graças a Deus, graças a Jesus. Querido Mestre Jesus, te agradecemos por estarmos reunidos em teu nome, pela oportunidade de estudo, de evangelização, de momentos em que podemos pensar na paz, no amor, na fraternidade. Te rogamos, Mestre Jesus, que em teu nome possamos contar com o amparo dos mentores da Casa de Miguel, que essa reunião possa ser harmoniosa, de união e trazendo muita paz para os nossos corações. Que Miguel, Catuíte, as irmãs Margaridas e seus falangeiros possam nos ajudar na medida daquilo que estivermos precisando e que possa nos ser permitido para o nosso aperfeiçoamento moral. Rogamos ainda para o nosso planeta, pedimos um amparo para os nossos governantes, que eles pensem no bem da população, no melhor para o planeta, que eles possam se olhar e ver a todos como irmãos, esquecendo seu orgulho, seu egoísmo, suas prepotências e realmente pedindo um mundo mais fraterno, mais humano. E assim, Mestre Jesus, te rogamos a permissão para iniciarmos a reunião pública da tarde de hoje. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Boa tarde a todos. Hoje nós vamos dar continuidade ao Livro dos Espíritos, parte 1ª, das causas primárias, capítulo 4, do princípio vital. E hoje nós vamos estudar especificamente inteligência e instinto. Para isso nós vamos recorrer ao dicionário para ver os significados. Inteligência, faculdade de conhecer,
compreender e aprender. E também capacidade de compreender e resolver novos problemas e conflitos e de adaptar-se às novas situações. Instinto. O instinto é uma inteligência rudimentar, que difere da inteligência propriamente dita, em que suas manifestações são quase sempre espontâneas, ao passo que as da inteligência resultam de uma combinação e de um ato deliberado. E também, o instinto varia em suas manifestações conforme as espécies e as suas necessidades. Nos seres que têm a consciência e a percepção das coisas exteriores, ele se alia à inteligência, isto é, à vontade e à liberdade. Na questão 71, Kardec pergunta aos espíritos: a inteligência é atributo do princípio vital? Nós vamos recordar que atributo é o mesmo que característica, qualidade ou propriedade de algo, e que princípio vital é um fluido presente nos seres vivos e que esse fluido se extingue nos seres mortos. É o fluido que nós também chamamos de fluido animal, fluido nervoso, fluido magnético. Depois de recordarmos isso, a nossa pergunta vai ficar dessa forma: a inteligência é uma característica ou qualidade do nosso fluido animal? Ou assim, o nosso princípio vital, o princípio vital é inteligente? E nós também recordamos Kardec, quando do início das suas pesquisas, que ele foi frequentando a reunião das mesas girantes, que ele se questionou como uma mesa poderia ter inteligência para responder a tantas perguntas. E foi aí que ele chegou à conclusão de que para uma resposta inteligente, deveria haver um ser inteligente. Aqui no Livro dos Espíritos, na questão 24, Kardec pergunta: é o espírito sinônimo de inteligência? E os espíritos respondem: a inteligência é um atributo essencial do espírito. Uma e outra, porém, se confundem num princípio comum, de sorte que para vós são a mesma coisa. E a resposta aqui dos espíritos nos dizendo: não, pois que as plantas vivem e não pensam, só têm vida orgânica. A inteligência e a matéria são independentes, porquanto um corpo pode viver sem a inteligência, mas a inteligência, só por meio dos órgãos materiais, pode manifestar-se. Necessário é que o espírito se una à matéria animalizada para intelectualizá-la. Então, aqui nós temos os espíritos afirmando que existem seres que vivem, mas que não têm raciocínio como o nosso. A inteligência é uma faculdade especial, peculiar a algumas classes de seres orgânicos e que lhes dá, com o pensamento, a vontade de atuar, a consciência de que existem e de que constituem uma individualidade cada um, assim como os meios de estabelecerem relações com o mundo exterior e de proverem as suas necessidades. Então aqui ele já está falando que a inteligência
ela se situa em alguns grupos e só nos seres orgânicos. Os inorgânicos, como a pedrinha, a água dos rios, a água dos mares, eles não fazem parte desse grupo que tem pensamento e vontade para atuar, para fazerem a transformação de algo que eles querem na sua vida. Eles não têm ainda esse grau de inteligência para prover as suas necessidades. Podem distinguir-se assim: primeiro, os seres inanimados, constituídos só de matéria, sem vitalidade nem inteligência, são os corpos brutos. Então, ainda não possuem nem fluido vital e nem inteligência. São ouro, prata, cristais, pedras e até objetos mesmo que nós usamos como bolsas, calçados e etc. Segundo, os seres animados que não pensam, formados de matéria e dotados de vitalidade, porém destituídos de inteligência. Então, já tem a formação material, mas não tem ainda a inteligência, apesar da vitalidade dos corpos. São os nossos irmãos vegetais e os nossos irmãos animais irracionais. Terceiro, os seres animados pensantes, formados de matéria, dotados de vitalidade e tendo a mais um princípio inteligente que lhes outorga a faculdade de pensar. Somos nós, os seres humanos, que já somos formados de matéria, somos dotados de fluido animal e temos um espírito, que é o princípio inteligente que nos anima, que nos dá essa capacidade de raciocinarmos. Questão 72. Qual a fonte da inteligência? Já o dissemos, a inteligência universal. Nós, seres imperfeitos, por vezes achamos que a inteligência é transmitida geneticamente, que os nossos pais é que nos transmitiram os genes da inteligência. Mas a história mostra que não é bem assim, que a genética não traz um grupo de pessoas iguais. Num grupo sempre tem uma mescla. E, por exemplo, como poderia ser essa transmissão genética se pais geniais, por vezes, têm filhos pouco dotados de inteligência? E, ao contrário também, pais pouco dotados de inteligência possuem filhos geniais. Na questão número 1, Kardec faz a seguinte pergunta: que é Deus? E os espíritos nos respondem: Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Esta fonte de inteligência superior é que nos criou. Os espíritos já dizem: inteligência suprema, inteligência muito maior do que nós, e não os corpos dos nossos pais. O nosso corpo físico só externa o que a nossa inteligência nos traz. Questão 72A. Poder-se-ia dizer que cada ser tira uma porção de inteligência da fonte universal e a assimila, como tira e assimila o princípio da vida material? Resposta dos espíritos: isto não passa de simples comparação, todavia inexata, porque a inteligência é uma faculdade própria de cada ser
e constitui a sua individualidade moral. Demais, como sabeis, há coisas que ao homem não é dado penetrar, e esta, por enquanto, é desse número. A inteligência está em cada ser. Ela vai ser diferenciada pela nossa evolução. Cada vez que nós formos melhorando, nós formos evoluindo, a nossa inteligência também vai fazendo o mesmo caminho, vai também se aperfeiçoando. Pergunta 73. O instinto independe da inteligência? Resposta dos espíritos. Precisamente, não. Por isso que o instinto é uma espécie de inteligência. É uma inteligência sem raciocínio. Por ele é que todos os seres proveem as suas necessidades. Então, se nós formos pensar nos animais que pressentem o perigo, no instinto que eles têm de defesa, de preservação da espécie, de reprodução, de alimentação, o instinto é que faz com que eles assegurem a manutenção da própria vida, da vida de grupo. Lembramos também da abelha fazendo a colmeia, sempre fazendo da mesma forma. A aranha fazendo a teia. Lembremos que dependendo da espécie que seja, faz a teia de forma diferente. O pássaro construindo o ninho, né? O bebê que logo ao nascer, quando colocada no seio da mãe, começa logo a sugar. São reações instintivas, mas são sempre da mesma forma, desde sempre igual. A inteligência, ela é individual, mas o instinto, todo aquele grupo vai ter aquela mesma reação naquela situação. O patinho, quando quebra a casquinha do ovo, se ele encontrar um lago, ele vai logo para lá para nadar. Então, o instinto, ele nunca varia. Ele vai ser sempre aquela reação repetitiva. Não vai ter nenhuma modificação com o passar do tempo. Já a inteligência não. A inteligência, ela é individual e ela vai se modificar de acordo com a evolução do ser. Questão 74. Kardec pergunta: pode estabelecer-se uma linha de separação entre instinto e a inteligência? Isto é, precisar onde uma acaba e começa a outra? Resposta dos espíritos: não, porque muitas vezes se confundem, mas muito bem se podem distinguir os atos que decorrem do instinto dos que são da inteligência. Essa linha é muito tênue. Conforme vão ocorrendo as situações nas nossas vidas, nós não percebemos o momento em que começamos a raciocinar diante da situação. A princípio, nós agimos instintivamente, mas aos poucos vamos começando a raciocinar que atitudes devemos tomar. Nesse momento, não dá para precisar o que foi instintivo e o que foi parte de um raciocínio, de um movimento inteligente. Porque o instinto é uma forma de inteligência sem o uso da razão.
e a inteligência é raciocínio total. Por isso, não notamos o momento que estamos raciocinando, ficando difícil saber onde começa ou acaba um instinto e a inteligência. Mas nós percebemos as nossas atitudes, o momento em que estamos pensando, raciocinando, usando a nossa inteligência. E percebemos também o momento em que nós praticamos um ato sem usarmos a razão, instintivamente. Por conta disso, é que o instinto não está subordinado à inteligência. São formas diferentes de atuação. Uma usando o raciocínio e o outro usando a reação automática que já temos dentro de nós, que trazemos conosco. Questão 75. É acertado dizer-se que as faculdades instintivas diminuem à medida que crescem as intelectuais? Resposta dos espíritos: não. O instinto existe sempre, mas o homem o despreza. O instinto também pode conduzir ao bem. Ele quase sempre nos guia, e algumas vezes com mais segurança do que a razão. Nunca se transvia. Os animais, através do instinto, conseguem tudo o que precisam. Aprendem a caçar, fazer seus ninhos, fazerem suas tocas, sabem quais os alimentos podem comer. O passarinho sabe qual a fruta que ele pode bicar, percebem quando tem perigo, sabem se emplumar quando tem o período de reprodução. As faculdades instintivas auxiliam muito a todos que o têm. À medida que nós vamos desenvolvendo a inteligência, vamos ficando cada vez mais racionais e parece que o instinto está diminuindo. Mas não é essa a verdade. Ninguém perde o instinto. Ele está sempre conosco e no momento que nós precisarmos, ele agirá. O instinto nos guia de maneira segura. Essa forma de manutenção da vida é a forma de preservação das nossas vidas. Nos guia com toda a segurança. A inteligência, por vezes, nos leva por outros caminhos, caminhos que não são tão seguros, porque através da inteligência nós podemos ter um leque de opções e fazermos a escolha que não é muito boa, porque ainda somos seres espirituais imperfeitos, que tomamos decisões de forma ainda imperfeitas. E segundo o instinto, que é de uma forma única, agiríamos de forma mais eficaz e melhor. Pergunta 75A. Por que nem sempre é guia infalível a razão? Resposta dos espíritos. Seria infalível se não fosse falseada pela má educação, pelo orgulho e pelo egoísmo. O instinto não raciocina. A razão permite a escolha e dá ao homem o livre-arbítrio. Os espíritos nessa questão chamam a nossa atenção para as duas chagas da humanidade, o orgulho e o egoísmo. Essas imperfeições que ainda trazemos no nosso ser. E através do orgulho e do egoísmo, atraímos muitas outras imperfeições. Por este motivo, a razão não é um guia infalível.
A razão só seria segura se já estivéssemos plenos, perfeitos. Na ação instintiva, nós agimos e pronto. Na razão, nós fazemos escolhas, medimos, calculamos, pesamos, vemos qual a melhor alternativa para nós, quais as vantagens para nós, o que nós perderíamos. E assim, vamos fazendo um planejamento de que atitude tomar. Por esses motivos, por nossas imperfeições, que a razão nem sempre vai ser a nossa melhor opção. Sempre estaremos sujeitos a falhas, porque só pensaremos mais em nós do que no próximo, do que no que caminha ao nosso lado, do que seria realmente melhor para todos. Pensamos primeiramente em nós. A razão deixa à nossa disposição o livre-arbítrio e com ele, todo dia, escolhemos e construímos o nosso futuro. Se pensarmos bem, nós vamos ver que nós ainda precisamos da razão, que é a inteligência, e também do instinto, que se estamos ainda nesse processo evolutivo e se essas reações fazem parte do nosso ser, é porque algum motivo tem. E por esse motivo do nosso processo evolutivo, da construção do nosso ser, é que precisamos todos os dias valorizar as oportunidades que temos de estudo, de reflexão, agradecermos a doutrina espírita pelos ensinos que nos traz, pelas variadas formas de reflexão que nos oportuniza e que futuramente possamos estar mais moralizados e fazermos as nossas escolhas da melhor maneira possível. Nota de Kardec. O instinto é uma inteligência rudimentar que difere da inteligência propriamente dita, em que suas manifestações são quase sempre espontâneas, ao passo que as da inteligência resultam de uma combinação e de um ato deliberado. O instinto varia em suas manifestações conforme as espécies e as suas necessidades. Nos seres que têm a consciência e a percepção das coisas exteriores, ele se alia à inteligência, isto é, à vontade e à liberdade. Que, através dessas explicações que os espíritos nos trouxeram, através dos questionamentos de Kardec, que nós possamos cada vez mais conhecer o nosso ser, conhecer as nossas atitudes e, através desse conhecimento, que possamos cada vez mais melhorar as nossas escolhas, o nosso livre-arbítrio, para que a gente tenha um futuro próspero, radioso, seguindo realmente os passos do nosso Mestre Jesus. Que Jesus esteja com todos nós, que assim seja, hoje e sempre. Graças a Deus e graças a Jesus. Olá, boa tarde a todos, companheiros queridos. Vamos continuar o nosso estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Ainda estamos no capítulo 28, né? Coletânea de preces espíritas. E hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre o momento de dormir.
Kardec inicia o item 38 falando assim: o sono é o descanso do corpo, mas o espírito não precisa de descanso. Enquanto os sentidos estão entorpecidos, a alma desprende-se parcialmente da matéria e goza de suas faculdades de espírito. Exatamente como está também lá no Livro dos Espíritos, onde Kardec pergunta: durante o sono, a alma repousa como o corpo? E os espíritos respondem: não, o espírito jamais está inativo. Durante o sono, afrouxam-se os laços que o prendem ao corpo, e não precisando este senão da sua presença, ele se lança pelo espaço e entra em relação mais direta com os espíritos. Então, como a gente pode ver aí nas gravuras, o espírito, durante o sono físico, o espírito se semi-liberta do corpo físico. Por que semi-liberta? Porque ele só se liberta totalmente quando dá ocasião da morte física, né? Da extinção da vida orgânica. Enquanto você está dormindo, você está vivo, ele se semi-liberta, mas ele permanece, o espírito permanece preso ao corpo por um laço fluídico, que é o cordão de prata. A esse fenômeno chamamos emancipação da alma. E como é que esses laços se afrouxam? Que laços são esses que se afrouxam e permitem que o espírito se semi-liberte do corpo físico? Enquanto dormimos, ocorre uma prostração das forças vitais, né? O nosso metabolismo, ele desacelera, os nossos músculos relaxam, há uma diminuição da atividade sensorial dos nossos sentidos, né? Os 5 sentidos. Os nossos batimentos cardíacos, eles ficam mais lentos. Então, enquanto esses sentidos e tudo isso está entorpecido no nosso corpo físico, a alma se desprende parcialmente da matéria e goza das suas faculdades de espírito. Agora, é importante a gente relembrar que não é necessário o sono físico, não é necessário que eu esteja dormindo para que o espírito se emancipe. Esse fenômeno da emancipação da alma pode ocorrer durante um outro estado, que chamamos estado de transe, que é um estado que está entre a vigília e o sono. Vigília é enquanto estamos acordados, falando, conversando, né? Estamos na ativa. Então, entre esse estado de vigília de sono, existe o transe, que pode ser superficial ou profundo. E no Livro dos Espíritos, há também a confirmação disso. Na pergunta 407, Kardec pergunta: é necessário o sono completo para a emancipação do espírito? E eles respondem: não, basta que os sentidos entrem em torpor. Para se emancipar, ele se aproveita de todos os instantes de trégua que o corpo lhe concede. Então, é como se fosse: eu não estou nem acordado, nem dormindo. Eu estou naquele cochilo, sabe? Mas os meus sentidos, eles já estão nesse entorpecimento. O meu batimento cardíaco também já está mais reduzido, mas eu não estou em sono profundo. É nesse estado de transe, entre o superficial e o profundo,
que existem várias gradações aí, que ocorrem muitos fenômenos espíritas, fenômenos de emancipação da alma, né? Que nós já ouvimos falar, a bicorporiedade, a mediunidade sonambúlica, a clarividência, dupla vista, ocorrem nesse estado aí de transe, que pode ser, o transe pode ser provocado por um espírito encarnado ou desencarnado através de um passe magnético, pode ser natural, pode ser um transe mediúnico ou anímico. O transe também pode ser provocado por uma patologia, o indivíduo está num estado de coma, né? Pode também ser provocado por substâncias químicas. Enfim, é um estudo interessante, o estudo do transe, né? E é um momento em que ocorre a emancipação da alma. Então, Kardec continua. O sono foi dado ao homem para reparação das forças orgânicas e também das forças morais. O que isso quer dizer? O nosso sono físico serve para reparar as forças do nosso corpo físico e das nossas forças morais. Todos nós sabemos que uma noite bem dormida é garantia de saúde, não é verdade? Porque enquanto a gente está dormindo, o nosso organismo ele tá trabalhando e ele está acionando lá diversos sistemas em nosso cérebro, refazendo conexões, ativando memória, produzindo proteínas, regulando a produção hormonal, né? Porque para a gente poder ficar bem disposto no dia seguinte, a gente precisa passar por uma noite de sono e todos esses sistemas aí serem refeitos, até porque isso também aumenta a longevidade da criatura, né? Porque à noite ocorre a regeneração celular. Por isso que o descanso durante o sono físico é tão importante para o homem. Mas Kardec aqui está falando que o sono, além de ser uma reparação das forças orgânicas, também é das forças morais. Por quê? Porque durante o sono físico, conforme nós falamos, ocorre o fenômeno de emancipação da alma. Então, o espírito, ele se liberta, se semi-liberta do corpo físico. Então, nessa libertação, o espírito ele pode se fortalecer no contato com outros espíritos. Ele pode rever amigos, parentes, buscar conselhos, estudar, fazer cursos, trabalhar no bem, né? Visitar colônias espirituais, encontrar com outros amigos encarnados também. Ou então, como nós sabemos, ele também pode ir aonde as suas preocupações o levarem, né? Aonde os seus sentimentos estiverem gritando mais forte. Que, como nós sabemos, onde estiver o nosso tesouro, aí estará o nosso coração. Então, se a minha preocupação central está com as coisas materiais, pode ocorrer de durante a noite, eu, espírito, me emancipo, me semi-liberto do meu corpo físico e não vou a lugar nenhum. Fico ali tomando conta da casa, dos meus pertences, do meu cofre, do dinheiro que eu escondi, né?
e etc, etc. Por isso a importância, né, da gente estar sempre vigiando os nossos pensamentos nesse sentido também, para que a gente possa perceber, com o tempo, né, com o que eu tenho mais me preocupado. Essa é uma pergunta de fórum íntimo, né, pessoal, que cada um de nós tem que se fazer. Com o que eu tenho mais me preocupado durante o dia, né? Com as coisas materiais ou com as coisas espirituais? Porque o momento do sono é um presente de Deus, né? Para que a gente possa, todas as noites, a gente possa ir nos retemperar na fonte do bem, ao contato com nossos benfeitores espirituais, né? É um breve retorno à verdadeira pátria. Todas as noites nós podemos rever esses amigos, esses benfeitores, e podemos viver a vida do espírito. Ao despertar, né, ainda que não lembremos de tudo que vimos e ouvimos, mas as ideias, elas surgirão em forma de intuição. De todos os conselhos que recebemos, de todos os cursos que fizermos, todas as boas coisas que aprendermos, mesmo que a gente não se lembre ao despertar, fica aquela ideia que nos chega espontaneamente, né? Aquelas ideias que a gente não consegue explicar de onde vem. Mas elas ficam retidas, latentes no nosso cérebro. Kardec, então, encerra esse item dizendo assim: aquele que está compenetrado dessa verdade, eleve seu pensamento no momento que sente a aproximação do sono. Peça os conselhos dos bons espíritos e daqueles cuja memória lhe é cara, a fim de que venham reunir-se a ele no curto intervalo que lhe é concedido. E, ao despertar, irá sentir-se mais forte contra o mal e mais corajoso diante da adversidade. Então, veja bem, esse início aqui que ele diz, aquele que está compenetrado dessa verdade. Que verdade é essa que Kardec se refere, né? Essa verdade se refere a todo esse conhecimento que nós já possuímos com relação ao sono físico, né? Tudo o que ocorre conosco durante as noites, quando adormecemos. Essa verdade se refere ao que nós já sabemos, né? Que durante o sono ocorre o fenômeno de emancipação da alma, quando o espírito se semi-liberta do corpo físico. Essa verdade se refere, né, ao que nós já sabemos também, que durante esse processo de emancipação da alma, quando o espírito está emancipado, né, disse assim, ele pode se comunicar com outros espíritos, encarnados e desencarnados. Essa verdade se refere ao que nós já sabemos, de que o espírito jamais está inativo. Pois, como vimos antes, quem necessita de repouso e de sono é o corpo físico, não o espírito. Essa verdade diz respeito ao que nós já sabemos, de que podemos visitar pessoas, lugares, amigos, etc. Essa verdade se refere também ao que nós sabemos, que esse momento do sono físico é um presente de Deus, para que a gente possa
revigorar as nossas forças, né, para as lutas da vida, abastecer nossos corações com bons conselhos, com boas conversas. Então, sabendo de tudo isso, já que nós sabemos de tudo isso, e abrimos um parêntese aqui, e graças a Deus que nós sabemos de tudo isso, né? Que tivemos a oportunidade nessa encarnação de aprendermos todas essas coisas. Porque esse entendimento, ele nos traz consolo, nos traz esperança, nos traz amparo, não é verdade? Nos faz enxergar as coisas de um modo distinto. Que veja bem, estamos encarnados, mas podemos viver a vida do corpo físico e a vida do espírito. Ou seja, podemos viver no plano material e no plano espiritual. Olha que beleza! Então, sabendo de tudo isso, o que Kardec continua dizendo aqui? Né? Aquele que sabe dessa verdade, eleve seu pensamento no momento que sente o quê? A aproximação do sono. Então, ele está falando para a gente, quando você sentir que o sono está chegando, que é hora de dormir, eleve o seu pensamento. Ele está falando da prece, não é? Para que a gente possa direcionar o nosso pensamento de uma maneira mais eficaz, mais direta, mais consciente, pedindo ajuda, né, para que a gente possa aproveitar bem esse momento, esse intervalo, esse breve intervalo, como ele diz aí, que nos é concedido, né, e em que estaremos no plano espiritual. Para isso, Kardec nos deu uma ajudinha, né, e nos deixou uma pequena prece que pode ser muito proveitosa para a gente. Vejamos em seguida como é essa prece. A prece é a seguinte: por alguns instantes, minha alma vai encontrar-se com outros espíritos. Que os bons venham ajudar-me com seus conselhos. Meu anjo guardião, faze que, ao despertar, eu conserve deles uma impressão duradoura e salutar. Olha que prece simples, curta, mas que às vezes a gente nem isso a gente consegue, né, dizer. A gente acaba deitando cansado, preocupado, com pressa, com isso, chateado. Então isso é uma dica simples e muito bonita da gente fazer antes de dormir. Ele começa afirmando, né? Minha alma vai encontrar-se com outros espíritos, isso é certo. Com quais espíritos eu quero me encontrar durante o meu sono físico? Temos o livre-arbítrio o tempo todo. Eu quero me encontrar com bons espíritos. Então eu preciso passar o meu dia, né, de forma positiva, de forma tranquila, de forma esperançosa, para que eu possa, à noite, repousar com tranquilidade. Olha o que ele diz aqui: que os bons venham ajudar-me com seus conselhos. É o que a gente quer, né? Poder dormir, se emancipar e encontrar bons espíritos que nos deem bons conselhos. Meu anjo guardião, faze que ao despertar eu conserve deles uma impressão duradoura e salutar. Conserve o quê? De tudo o que me foi dito, de todos os conselhos que me foram dados, de todo o estudo que eu fiz, de todas as boas ações que eu vi durante o sono físico,
que eu possa reter esses bons sentimentos no meu coração. Que isso possa ser duradouro, possa durar e seja bom, proveitoso para mim durante o dia. Que possamos pensar, analisar melhor como estamos dormindo, né? O que estamos fazendo nos momentos anteriores ao nosso sono físico, que tipo de programas eu assisto, que tipo de músicas eu ouço, que tipo de agitações ou não eu tenho antes de dormir, que possam me atrapalhar ou possam me favorecer a ter um sono físico duradouro e sadio, saudável, não só para o meu corpo físico, mas para mim, espírito. Com que pessoas eu quero encontrar? Qual o meu desejo? Que eu possa dormir com esse desejo, com essa vontade de encontrar amigos, encontrar os benfeitores espirituais, de poder estudar, de poder trabalhar. Se esse for o meu desejo central, todas as noites, nós seremos atendidos. Fiquemos com Deus, paz no coração, um abraço a cada um de vocês. Mestre Jesus, benfeitores da Casa de Miguel, chegamos ao término de mais essa tarde de estudos do Teu Evangelho, Jesus, sob a ótica do Espiritismo e sob a orientação dos espíritos superiores que trouxeram a este mundo as verdades espirituais que tanto necessitávamos. Graças a todos esses ensinamentos recebidos, podemos resgatar o Teu Evangelho, Mestre, na sua essência. E assim, conhecendo, meditando, sentindo e vivendo. Graças a Deus, graças a Jesus. Imaginar um mundo
Sinto muito, mas eu sinto
Eu não tenho uma alma, porque na verdade. O quê? Calma! A alma sou eu. O quê? Eu não tenho uma alma, porque na verdade. Então tô doido. Calma! A alma sou eu. E venho vindo em várias vidas, pelos mundos aprendendo tudo que sei. Nascer, crescer, depois morrer, pra outra vez eu renascer. Tal é a lei. Eu não tenho uma alma, porque na verdade. Calma! A alma sou eu. Eu não tenho uma alma, porque na verdade. Como assim? Calma! A alma sou eu. Vou cuidar deste meu corpo, ele é tão legal pra mim. E depois que estiver morto, vou agradecer assim. Obrigado, meu corpinho, você me serviu tão bem. Vou seguir o meu caminho, a vida continua além. Eu não tenho uma alma, porque na verdade. Calma! A alma sou eu. Eu não tenho uma alma, porque na verdade. O quê? Calma! A alma sou eu. Eu não tenho uma alma, porque na verdade. Como assim? Calma! A alma sou eu. Eu não tenho uma alma, porque na verdade. Ei, calma! A alma sou eu. Uma alma. A alma sou eu. A alma sou eu. Fecho os meus olhinhos, faço uma oração. Este é meu jeitinho de falar com Deus, com o coraçãozinho cheio de gratidão. Este é meu jeitinho de falar com Deus. Peço com carinho, paz e proteção. Este é meu jeitinho de falar com Deus. Lembro do irmãozinho em dor e aflição. Este é meu jeitinho de falar com Deus. Bom dia, gente. Vamos todos agora fechar nossos olhos, agradecer por mais um dia, mais uma oportunidade de aprender, entender também de Jesus, aproveitar todos os ensinamentos da melhor forma positiva. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus. Vamos todos. Vocês sabem o que quer dizer ser médium? Já escutaram falar em mediunidade? E o que é ter mediunidade? Esse é o tema da aula de hoje. Qual a maior necessidade do médium? A primeira necessidade do médium é evangelizar-se a si mesmo. Está no Consolador, pergunta 387. E na questão 49 de O Livro dos Médiuns, nos diz assim: os espíritos se comunicam por meio dos médiuns, que lhes servem de instrumentos e de intérpretes.
Então, médium seria aquele que serve de elo com o mundo espiritual e serviria como um meio para que o espírito se manifeste no mundo material. Diz o codificador no item 7, no capítulo 26 de O Evangelho segundo o Espiritismo, no subtítulo Mediunidade Gratuita, com muita clareza que, inclusive, define o objetivo da mediunidade. Os médiuns modernos, porque os apóstolos também tinham mediunidade, igualmente receberam de Deus um dom gratuito, o de serem os intérpretes dos espíritos para a instrução dos homens, para mostrar-lhes o caminho do bem e conduzi-los à fé. A mediunidade é uma faculdade sagrada, que deve ser praticada santamente, religiosamente. E se há uma espécie de mediunidade que requer esta condição de maneira ainda mais absoluta, é a mediunidade curadora. E isso está no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 26, no item 10. Portanto, crianças, ser médium é possuir uma faculdade que permite o intercâmbio entre os espíritos. É característico a todas as criaturas humanas, independentemente de sua condição moral, e manifesta-se através de sonhos, intuições, premonições, psicografia, psicofonia, efeitos físicos e outros tipos de mediunidade. Conforme alerta-nos Allan Kardec, todas as faculdades precisam ser educadas para que sejam direcionadas para o seu verdadeiro objetivo. Sabem qual é o objetivo? É o de servir de instrumento para a propagação do bem, do amor, do consolo e da divulgação das leis divinas que governam o universo. Eu vou contar uma história para vocês que se chama A Curiosidade de Mariana. Mariana era uma menina pequena, mas conhecia bem a rotina do grupo espírita onde sua família trabalhava. Ela frequentava a evangelização aos sábados à tarde e nas quartas-feiras, de vez em quando, ela acompanhava seus pais ao trabalho do grupo. Ela já conhecia palestra pública, passe, assistência às famílias assistidas, atendimento fraterno. Quando a palestra pública terminou, sua mãe foi trabalhar no passe e ela teve que esperar. Ela sempre pegava um livro emprestado na biblioteca. Ela sabia muitas coisas. Sabia até o que era uma obra psicografada. Apenas uma coisa Mariana não conhecia no centro. E ela estava cheia de curiosidade. Era aquele tal de grupo mediúnico ou reunião mediúnica. Quando terminava a palestra, vários adultos iam para uma sala. Como a porta não ficava aberta, ela não tinha a menor ideia do que eles faziam. Mas naquela noite, ela resolveu espiar. E logo ouviu bem baixinho uma voz que dizia: "Ei, o que você está fazendo aí, mocinha?" Ah, era o Hélio, o rapaz da biblioteca. Mas que susto a menina levou. E os dois riram baixinho para não atrapalhar ninguém. Mariana explicou sua curiosidade. Queria saber o que era esse grupo mediúnico. Hélio disse que também tinha essa curiosidade. Ele sabia o que era mediunidade e médium,
mas não sabia muito bem o que eles faziam nessas reuniões. E alguém sabe o que é médium? Porque médium é uma pessoa que tem um sexto sentido, isto é, ela consegue a comunicação entre o mundo dos desencarnados com os encarnados. Pode se comunicar através da escrita, que é um médium escrevente ou psicográfico. Pode se comunicar também através da fala, que é um médium psicofônico. Através da vidência, que são os médiuns que enxergam através dos olhos espirituais. E os médiuns que escutam, que são os audientes. Os intuitivos, que são intuídos pelos espíritos. Nossa, tem muito mais tipos de mediunidades e de médiuns. Mas vamos voltar à nossa história? É porque a Mariana e o rapaz da biblioteca esperaram a reunião terminar e foram tirar suas dúvidas com seu Diomar, que era o dirigente do grupo mediúnico. E com a maior paciência ele explicou. Bem, gente, primeiro, fizemos uma pequena leitura para reflexão, depois uma prece e logo a seguir, com a ajuda dos médiuns, os espíritos se comunicam com a gente, por escrito ou pela voz, e nós recebemos mensagem deles. Mas também há os espíritos que estão confusos, que ainda não se acostumaram com a volta à vida espiritual. Então nós conversamos com eles, tentando ajudá-los. E encerramos a reunião com uma prece. É isso que nós fazemos uma reunião mediúnica. E ele ficou muito feliz de explicar tudo isso. Olha, quando vocês tiverem qualquer dúvida ou dificuldade, podem falar comigo, com seus pais ou com seus evangelizadores. Tenha certeza que eles terão um maior prazer em responder. Então, Hélio e Mariana acharam muito legal o trabalho das reuniões mediúnicas, encarnados e desencarnados ajudando uns aos outros. E aprenderam que, em vez de ficarem imaginando 1000 coisas, poderiam ter perguntado, muito antes, não é mesmo? E aí, gostaram da história? Oi, pessoal! Hoje nós falamos sobre os diversos tipos de mediunidade, o que é ser médium, qual a finalidade da mediunidade. E agora nós vamos à nossa atividade, que vai ser de perguntas e respostas. E as respostas nós vamos encontrar no Livro dos Médiuns, capítulo 4, o nome é Dois Médiuns, tá bom? Vamos lá? Primeira pergunta. Qual o nome da mediunidade no qual os espíritos atuam sobre a mão do médium para escrever? Vamos à resposta? Mediunidade de psicografia ou escrevente. Segunda pergunta. Qual o nome da mediunidade no qual o espírito atua sobre as cordas vocais do médium para falar? Resposta. Quem respondeu mediunidade de psicofonia ou falante acertou. Terceira pergunta. Qual o nome da mediunidade no qual o médium vê os espíritos?
Resposta: mediunidade de evidência. Quem acertou essa? Quarta pergunta: qual o nome da mediunidade no qual o médium ouve vozes dos espíritos? Vamos à resposta? Mediunidade de audiência. Vamos para a quinta e última pergunta. Qual o nome da mediunidade no qual o médium escreve o pensamento que lhe é sugerido instantaneamente, não sabendo muitas vezes que a ideia provém dos espíritos? Acertou quem respondeu mediunidade intuitiva. No livro Consolador, psicografado por Chico Xavier pelo Espírito Emmanuel, na questão 386 tem a seguinte pergunta: qual a mediunidade mais preciosa para o bom serviço à doutrina? A resposta é a seguinte: não existe mediunidade mais preciosa uma que a outra. Qualquer uma é campo aberto às mais belas realizações espirituais, sendo justo que o médium, com a tarefa definida, se encha de espírito missionário, com dedicação sincera e fraternidade pura, para que o seu mandato não seja traído na improdutividade. Vamos fechar nossos olhos, levar nosso pensamento ao Pai, a Jesus, agradecer por esse momento de aprendizagem, que todos aqui possam levar cada ponto positivo desse estudo para a sua vida e melhorar cada vez mais, que a gente sempre esteja evoluindo, sempre, e sendo cada vez mais uma pessoa melhor. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus. Jesus, nos teus braços eu posso ter a luz e seguindo os teus passos eu sei que nos conduz pelo caminho que nos leva até o nosso Pai. Jesus, nos dê a mão e nos ensina a caminhar. Jesus, nos dê a mão e nos ensina a caminhar. Jesus, às vezes choro e me pego a duvidar da paz que nos prometestes. Quando soubermos amar, ó Mestre, mesmo junto às quedas, eu posso te encontrar. Jesus, nos dê a mão e nos ensina a caminhar.
nos ensina